Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja então bem-vindo agora à nossa aula 1, a nossa unidade, onde vamos começar a trabalhar aí todo esse contexto histórico das organizações, das teorias, né, como surgiram ali esse processo gerencial das organizações, até nós chegarmos à nossa última unidade lá, que vamos trabalhar com a governança. E aí você começa a se perguntar, professor, eu já dei uma olhada aqui por alto e verifiquei realmente que esse conteúdo ele é muito importante para a administração pública brasileira, porque ele mostra ali uma linha do tempo de como cada teoria foi surgindo. É exatamente isso. E nós vamos começar a trabalhar isso aqui com você da melhor forma possível, de uma forma compassada, de uma forma tranquila e, é claro, sempre deixando você à disposição o nosso material, né? Deixando à disposição de você o nosso material na biblioteca virtual ali do nosso SWAP. Não deixe de consultar, gente. Esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo resumido, é um conteúdo básico para que você tenha uma noção. Ah, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Procura as nossas referências, tá? Você tem acesso aí ao nosso plano de ensino, onde tem lá as referências que a gente trabalhou aqui nesse conteúdo, nesse material como um todo. Não deixe de consultar, tá? Aprofunde o seu conhecimento, não se prenda somente a isso que eu vou falar aqui, né, baseado no slide e também baseado no conteúdo que está aí no teu ambiente virtual. Isso aqui é básico, tá? São coisas ali que a gente coloca para te dar uma noção do conteúdo, mas existe toda uma referência, toda uma base, um acervo bibliográfico que a gente faz a consulta para poder trazer esse conteúdo para você. Vamos então para a nossa aula. Deixa eu colocar aqui na tela a linha do tempo. Professor do céu! Então tem uma linha do tempo? Tem, olha só aqui, ó, te falei que eu ia colocar, tá? Ó, tem aqui, ó, lá do nosso século passado, século XX, toda a linha do tempo das principais teorias que nós vamos trabalhar. Rapaz, é muita teoria. Mas vamos trabalhar ela toda nessa primeira aula? Não, vamos trabalhar somente essas três aqui, ó. Teoria científica, teoria da burocracia. Ixi, não gosto muito de burocracia não, professor. Mas você vai entender que ela é importante, tá bom? E também a teoria clássica, seguindo aí na grande sequência que nós temos. E é claro, vamos trabalhar os objetivos, né? O objetivo é que ao final desta unidade, esta unidade 1, você consiga reconhecer esse contexto histórico das organizações, identificar as principais teorias, tá? Entender, olha só aqui, ó, as primeiras, né? Ó, a teoria científica, a clássica e também a teoria da burocracia. Professor, vamos trabalhar essas três hoje? Vamos, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem básica, para que você comece a entender que essas aqui, ó, que são as famosas teorias clássicas da administração, são essas três, tá? As teorias clássicas da administração, elas foram o marco inicial para nós chegarmos a esse modelo de governança que nós estamos vivendo atualmente, né? Um modelo de gestão chamado governança que a gente vive na administração pública atualmente, tá ok? Vamos lá, olha para a tela. Vamos falar então de um breve histórico aí, né, das organizações, né? As civilizações antigas, né, do Ocidente e também do Oriente, elas já executavam práticas gerenciais. Como assim, professor? Já executavam, claro. Como é que eles se organizavam, né? Saíam comendo feito doido, saíam bebendo feito doido? Não. Eles existiam lá, uma prática gerencial, é claro, ao seu modo, tá? Para que eles pudessem viver tranquilamente, não é verdade? Na antiguidade também tínhamos lá os sumérios, os egípcios, os babilônios, né, os hebreus, chineses, gregos, indianos e romanos, eles também já tinham lá sua forma gerencial, as suas práticas gerenciais ou de organização para poder viver em sociedade naquele período. E é claro, os objetivos eram voltados para o bem comum e também para a sua própria sobrevivência. Espera aí. Já existia prática gerencial? Já, tá?
Não é claro como a que nós conhecemos hoje, mas como é que vocês acham que eles se organizavam para poder suprir toda a sua população com água, com comida, né, com construções? Tudo isso vem das práticas gerenciais daquele período, é claro. Não existia nada escrito, mas já existia uma forma de organização, tá, naquele período, porque senão eles iriam viver um caos, né, a vida inteira. Então, nesse período já existia. Claro, e aí nós trouxemos ainda aqui, ó, a pirâmide de Quéops, né? Meu Deus do céu, a pirâmide de Quéops, que é a maior aqui, ó, foi levantada com 2,3 milhões de blocos de pedra que pesavam cerca de, olha que isso, 2,5 ao quê? 60 toneladas cada. Olha aqui, ó, foram 2,3, cada um desses pesava de 2,5 a 60 toneladas cada. Demorou nada mais que 20 anos para ela ficar pronta, tá? Uma outra curiosidade que eu trago é exatamente da muralha da China, que ela começou a ser construída lá, ó, no ano 215 a.C., tá? E ficou pronta depois de Cristo, tá bom? Uma curiosidade aí que você pode pesquisar também na maior calma. E é claro, existiam também aí as organizações, né, que duraram por muitos anos, como o Exército e a Igreja Católica, que foram também responsáveis por todo esse processo gerencial, é claro, cada um à sua época. E aí você começa a perguntar, meu Deus, mas essa pirâmide, a muralha da China como um todo, como é que eles se organizavam? Práticas gerenciais. Existiam os engenheiros da época, existiam ali os trabalhadores, né, igual nós temos hoje numa grande obra. Né? Isso aqui parece até uma obra, né, da administração pública, né, levando para o lado aí, né, uma obra da administração pública que demora aí 20 anos. Mas olha só, naquela época, tá, cada bloquinho de pedra, 2,5 a 60 toneladas, foram 2,3 milhões de blocos. Tá? Foram muitos blocos para poder construir aquela grande pirâmide, que é a grande pirâmide de Quéops. E aí você começa a imaginar como é que eles se organizavam. Tá? Eles tinham suas formas de organização e suas práticas gerenciais para poder chegar ao objetivo comum, que nesse caso foi exatamente a construção da pirâmide ou das pirâmides e de todo o complexo que existe lá no Egito, né, na cidade do Cairo, tá? Onde existem aí todas as esfinges, as pirâmides como um todo, tá bom? E aí, é claro, a muralha da China também é uma das grandes, uma das 7 maravilhas do mundo, né, conhecidas, e ela também teve todo o seu processo de construção até chegar ao seu final, e até hoje ela está de pé. Tá? Existem muitas histórias aí dessas grandes obras que você também pode pesquisar de uma forma muito mais tranquila. Vamos seguindo aqui, ó. E as organizações, então? Uma organização, ela consiste em um arranjo sistemático, veja bem isso daqui, grava bem isso, uma organização, um arranjo sistemático de 2 ou mais pessoas que cumprem papéis, tá, ó, formais, tá, e compartilham de quê? Objetivos comuns, tá bom? Ela é formada por 2 ou mais com objetivo comum. Atuam ainda com diversas pessoas e recursos, é claro, recursos tecnológicos, financeiros, enfim, atender, e é claro, elas existem para atender uma necessidade de algo ou alguém. Conhece alguma organização que não tenha objetivo específico? Não é organização. As organizações, elas existem para atender a necessidade de algo ou de alguém. O nosso caso aqui, a organização, o Instituto Federal de Rondônia, essa autarquia, né, do Poder Executivo Federal. Qual é o nosso objetivo? Tá? É atender a necessidade de estudantes que querem se formar, tá? Que querem ter uma formação para entrar no mercado de trabalho, seja ele público, seja ele privado. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então estamos aqui para atender a tua necessidade. Tu tá dormindo, né, filho? Acorda aí, filhão. Ei, psiu. Acorda, rapaz. Começamos a aula agora, unidade 1. Que hora que tu tá assistindo essa aula? É de manhã, é à tarde, é à noite? Bora, levanta dessa cadeira aí, vamos lá, dá uma esticada aí, faz uns 10 polichinela aí, volta, né, toma um cafezinho e vem, porque nós começamos a ter muito conteúdo, tá bom? Tô brincando, tenho certeza que você tá ligado, você tá alerta aí e vai pegar muito mais conteúdo. Olha aqui, ó. É claro que esse período começou lá na Revolução Industrial, né, das teorias, né? A administração que conhecemos hoje surgiu a partir da Revolução Industrial na segunda metade do século, você sabe, números romanos,
século XVIII, filhão, tá bom? Os industriais, eles necessitavam de processos mais padronizados que não existiam naquele período, tá? E é claro, esse processo mais padronizado geraria mais eficácia e lucro. Opa! Então, após esse período, né, com a Revolução Industrial, né, os industriais, né, os grandes empresários daquela época, começaram a perceber o seguinte: não, eu preciso organizar um pouco mais essa minha fabricação de produtos para me poder gerar mais lucro, né, para me poder fabricar mais. E uma vez que eu fabrico mais de forma mais eficiente, tá, eu consigo vender muito mais rápido e ter o lucro muito mais rápido também. E eles começaram a perceber isso. Falou, não, ó, acho que o meu processo de fabricação está meio lento, está meio lerdo, estou tendo muito desperdício, então é hora de mudar. E aí foi quando começaram a surgir os teóricos com as diversas teorias que nós vamos ver a primeira a partir de agora. Tá? E aí, ó, este rapazinho aqui, ó, Frederick Taylor, né, criou lá a nossa primeira teoria, que é a teoria científica, tá bom? Então, Frederick Winslow Taylor, tá, faleceu lá em 1915, ele ficou conhecido como pai da administração científica. Ele percebeu os problemas oriundos da Revolução Industrial, foi o primeiro, né, teórico, tá? Ele identificou uma forma de eliminar os desperdícios, tá bom? E buscou uma forma de aumentar os níveis de produtividade por meio do quê? Técnicas de engenharia industrial. Você vai entender o porquê. Tá, ó. Ele tinha sua maior preocupação voltada para o aumento da eficiência por meio da racionalização do trabalho. Grava isso daqui. Aumento da eficiência por meio da racionalização do trabalho. Nós vamos falar muito sobre isso durante toda essa disciplina, tá bom? A ênfase dessa teoria científica, né, ó, ela é voltada para a divisão do trabalho, tá, do operário, como base da organização. A base da organização, tá bom? Pensa bem, pensa numa organização aqui, ó, como se fosse essa pirâmide aqui, onde nós temos o topo, né, onde estão os líderes ali, as áreas meio e, é claro, a base da organização. Taylor pensava nessa base aqui, ó, tá bom? A abordagem científica, ela estava focada na visão do operário, tá aqui, ó, da pirâmide, ó, a base da pirâmide, ó, estava focada na visão do operário para o supervisor e o gerente, ou seja, a visão dele era de baixo para cima, tá bom? E também do operário e seus cargos, né, das partes, para o todo da organização. Professor, me explica mais ou menos isso aí. Taylor, ele queria mais eficiência, ele queria um processo mais racional do trabalho. E quem é que executa o trabalho? É a base, né? São os trabalhadores de chão de fábrica, são exatamente aqueles que trabalham lá com apertar parafuso, são aqueles que trabalham lá com bate-martelo, são aqueles que trabalham lá com o insumo mesmo, com a matéria-prima, aqueles que transformam a matéria-prima em produto acabado. Taylor focou o seu estudo para essa base da pirâmide, para essa base da organização, pois eram eles que precisavam trabalhar de forma racional, tá, para poder obter os resultados, né, que os industriais queriam naquela época. Vamos entender mais aqui, ó. E aí, é claro, ele estava focado no método de trabalho, tá? Ou seja, movimentos necessários à execução de uma tarefa. Então, além do tempo padrão, ó, determinado para sua execução, permitindo o quê? A especialização do operário, o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas e cargos, constituindo a organização racional do trabalho. Então a ênfase da teoria científica era nas tarefas, tá? E ele, é claro, para poder dar essa ênfase, ele criou o famoso estudo de tempos e movimentos. Além também, nesse período, surgiu aí o Fordismo por meio de Henry Ford. Professor, como assim esse estudo de tempos e movimentos? Como é que funcionava isso? Era muito simples. Taylor, é claro, com seus estudos, ele era um engenheiro, e ele começou a perceber que se cada trabalhador, tá, que tinha a especialização, o operário era voltado para a especialização, cada trabalhador fizesse o seu movimento no período certo por X horas por dia, nós teríamos X produção no final daquele dia. Tá? Então ele pensava num processo racional. Opa, não, cada trabalhador consegue apertar 10 parafusos por hora, consegue
martelar 10 pregos lá por hora, não sei. Ele fazia esse cálculo lá e é claro, nós temos X trabalhadores nessa linha de produção que vão produzir X produtos acabados ao final dela ou ao final do dia. Olha o pensamento do engenheiro naquele período. Racionalizou o trabalho. É por isso que tem aquele filme lá do Tempos Modernos, lá do Charles Chaplin, né, na qual ele fica lá o tempo inteiro só, né, apertando o parafuso, o outro bate, e ele tem que fazer aquilo naquele período de espaço de tempo, tá? Porque senão atrasa toda uma produção. E aí, é claro, aparece lá tantas outras coisas naquele filme que surgiu exatamente com a revolta, né, ao período industrial daquela época, né? Vamos entender um pouco melhor, inclusive ele está lá no seu material para que você analise com calma. E se não tiver no material, procura aí no YouTube, né, nas plataformas, filme Tempos Modernos, que você vai entender exatamente aquilo que eu estou falando. O trabalhador, ele fazia aquele processo de forma totalmente racional e, é claro, findava que ele se transformava num operário totalmente especializado naquela função. Olha mais aqui, ó. Então, as principais características aí da teoria científica é exatamente a divisão, né, do trabalho, barra especialização, os incentivos materiais, né, ou seja, pagamento por produtividade, tá? E, é claro, surgiu por meio desse pagamento o homo econômicos, né, aquele que trabalha por meio do salário, por meio do pagamento, né? E, é claro, isso também criou aí o estudo de tempos e movimentos, fazendo com que o trabalhador trabalhasse, naquele X período de tempo, ele precisava fazer aquela entrega naquele período, tá? E, é claro, a padronização da melhor maneira, ou seja, um processo racional do trabalho como um todo, tá bom? Problemas dessa teoria, olha aqui, ó, não considerava as forças externas, né? Ó, inclusive tem uma parte do trecho lá do filme Tempos Modernos que uma abelha, né, um mosquito, sei lá, tenta lá, atrapalha lá o Chaplin, né, na hora que ele está fazendo o seu trabalho, e ele simplesmente para a produção, enfim, coloca lá o supervisor para trabalhar por ele. Você vai ver que é um negócio bem bacana. Ela também é baseada em pressupostos materialistas, né, trabalhou, recebeu, e ela também gerava, é claro, a alienação do trabalhador, porque ele simplesmente trabalhava somente naquela função e ele se transformava num especialista. Até aqui tudo bem? Está acompanhando certinho aí essa nossa evolução? Falamos até agora do período, né, inicial das organizações, das civilizações antigas e, é claro, da primeira teoria como base, que foi a teoria científica de Frederick Winslow Taylor, tá? Pai da administração científica. E, é claro, passamos dele para um outro pai aqui, ó. Olha esse pai aqui, ó, Henri Fayol, né? Olha só o barbudão aí, né? Henri Fayol, francês, né? Foi o fundador da teoria clássica da administração. Gosto muito da teoria clássica, você vai entender o porquê. Ele foi o precursor do ato de administrar. Olha só por que eu gosto, né? E criou aí o conceito do processo administrativo, ou seja, as funções administrativas ou funções do administrador, quais sejam: prever, que é planejar, né? Organizar, comandar, coordenar e controlar. Ei, você, gestor público, você é considerado um administrador público, uma vez que você está formado. Nunca esqueça das funções do administrador ou funções administrativas criadas por este rapazinho aqui, ó, Henri Fayol, tá? Pai da administração, tá, clássica. Grava bem as funções do administrador: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Você vai entender que ao longo do tempo elas tiveram uma pequena modificação, mas eu não vou falar agora, tá? Mas grave, você que é um gestor, você precisa conhecer cada uma delas e entender de uma forma bem tranquila, tá bom? Grava isso. Vamos seguindo aqui, ó. E aí, é claro, trouxe aqui um macete, né, para quem gosta de estudar para concurso, aí sempre é bom, é o POCCC ou POC3, né, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Grava estas funções administrativas criadas por Fayol aqui na teoria clássica, tá? A abordagem dele era no todo da organização. Lembra de uma organização sempre pensando numa pirâmide, tá bom? Onde ela tem a base, os processos meio e o topo.
A função administrativa ela não se concentrava somente na alta cúpula, tá? Olha só, Fayol não pensou somente na alta cúpula, mas sim em toda a organização. Ela é baseada na estrutura e também nas pessoas. Ao contrário de Taylor, que pensava somente nas pessoas, né? Ou seja, no operário, Fayol passou a pensar também na estrutura. Tá? As funções eram divididas nos níveis hierárquicos, aqui surgiu a famosa cadeia de comando, né? Ou seja, os níveis hierárquicos, tendo cada um o seu grau de responsabilidade, que é aquilo que nós conhecemos hoje, né? Existe lá o topo, né? Onde estão lá o presidente da empresa, enfim, a alta direção da organização, e aí abaixo vem surgindo aí os diretores, enfim, gerentes como um todo, até nós chegarmos na base da pirâmide, né? Ou na base da organização, onde estão os trabalhadores comuns, né? Os trabalhadores que lidam aí no dia a dia da organização. Olha só aqui, ó. E aí, é claro, ele trouxe aqui, a predominância está nas funções administrativas, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? E, é claro, na organização como um todo, né? Na organização de uma forma mais descentralizada, tá? Então, a ênfase ela estava tanto na estrutura como também nas pessoas. Na estrutura voltada para as funções administrativas e outras funções, tá? Quanto maior, né, quanto mais alto na pirâmide, os níveis mais elevados, né, os níveis hierárquicos, e quanto mais baixo, né, mais estar voltado para as pessoas, para os operários como um todo. Ainda, as características aí da teoria clássica, as funções, né, da administração, as principais, né, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? E também os 14 princípios da administração, que a gente vai ver logo mais, tá? Com foco nos processos internos e a visão do homo econômicos e também o foco na estrutura. Aqui, ó, os problemas dessa teoria foi exatamente a abordagem incompleta. Nossa, professor, mas ele não pensava no todo da organização? Sim, ele até pensava nas pessoas e nos processos, mas ele não conseguiu prever tudo nessa teoria, tá? Existia também a ausência de trabalhos experimentais, tá? A abordagem de sistema fechado, né? Pois ele pensava somente na organização como um todo e não nos seus diversos fatores externos que poderiam trazer problemas para a organização, tá? Existia um extremo racionalismo, né? E a abordagem simplificada da organização formal. Simplesmente ele pensava na organização como um todo. Até aqui tudo bem? Teoria científica, teoria clássica, tem muito mais conteúdo na nossa biblioteca, tem muito mais conteúdo no seu material. Aqui eu trago de uma forma bem resumida. Vamos então para a nossa terceira teoria de hoje, que é a teoria da burocracia. Professor, lá vem o senhor falar de burocracia. Ai, estou tão enjoado de ter que ir no banco fazer isso, ter que ir lá na repartição pública fazer aquilo. É necessário, tá? Você vai entender que o objetivo da teoria da burocracia não era trazer problemas, mas sim trazer soluções para a administração, principalmente a administração pública que a gente conhece hoje. Vamos entender aqui, ó. Olha o criador dela aqui, Maximilian Karl Emil Weber, né? Ou simplesmente Max Weber. Por quê? Então, Max Weber, até coloquei aqui, ó, tá? Alemão, tá? Foi sociólogo, advogado e historiador. Ele entendia que o modelo de abordagem ideal para as organizações e a sua forma de gestão era o quê? A burocrática. Esse Weber, o cara era inteligente, viu? Até hoje a gente tem a burocracia, né? Teoria burocrática vigente, principalmente na administração pública. Era conhecido esse modelo, tá? Como o modelo racional da administração. Meu Deus, professor, mas não era teoria científica? Weber também começou a pensar nesse modelo racional, tá? Não a racionalização do trabalho, mas sim o modelo de gestão como um todo. Uma vez escrito, cumpra-se que os resultados virão. É mesmo, professor? É. Se você cumprir exatamente o que está escrito na lei, tá? Uma lei bem elaborada, é claro. Se você cumprir o que está escrito na lei, vão acontecer os resultados? Se ela for bem elaborada, sim. É a mesma coisa que acontece nas organizações públicas ou privadas, tá? Opa, está escrito aqui uma norma, uma resolução, um regulamento que cita que tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. Alguém com uma visão muito maior escreveu aquilo, né, objetivando resultados. Se você cumprir tudo aquilo, e Weber pensava desse jeito,
cumprir tudo aquilo que está escrito, resultados aparecerão. Resultados bons, é claro, não vai se criar leis ruins, né? Normas ruins. O objetivo da norma, da lei, é padronizar um processo para que cumpra-se aquelas funções ou aquelas ações que sejam necessárias, tá? Para a realização de algum objetivo. Então, está escrito, ele acreditava, está escrito, cumpra-se, resultados virão. Olha aqui, ó. A ideia principal era que ela se tornasse importante para as organizações, uma vez que se as atividades estivessem organizadas de maneira formal e racional, o caos não existiria. Olha essa imagem aqui, meu filho. É do teu escritório? Claro que não. Mas a gente já pensa logo, a burocracia tem a ver com papelada. Tem, porque são leis, normas, regulamentos e tudo isso gera papel, né? Apesar de que o mundo hoje já mudou bastante. Tá? Quais são as principais características? Weber entendia então que a burocracia deveria ter as seguintes características: caráter legal das normas, está escrito, é lei, cumpra-se. Caráter formal das organizações, a organização também precisa ser formalizada, tá bom? Ela precisa ter a sua estrutura aprovada e todas as suas normas e regulamentos. Divisão do trabalho, muito claro também. A impessoalidade no relacionamento, a hierarquização da autoridade, as rotinas e procedimentos padronizados, a competência técnica e, é claro, ó, o mérito, tá bom? A especialização da administração, a profissionalização, o princípio da publicidade sempre presente, né? E também a previsibilidade do funcionamento. São muitas características, né? Quando a gente fala de racionalidade definida, ó, para o alcance dos objetivos organizacionais é necessário a precisão primordial, olha aqui, ó, as vantagens, ó, precisão primordial na definição dos cargos e operações, rapidez e constância para tomar decisões previstas em manuais, tá? E é claro também uma uniformidade das rotinas, tá? Uma universidade de interpretação, continuidade da organização por meio da substituição do pessoal que é afastado, tá bom? Uma vez que se é afastado, outro vai assumir, uma vez que está tudo escrito, racional. A subordinação também dos mais novos aos mais antigos e, é claro, confiabilidade conferida, né, aos negócios em função do conhecimento que se tem das regras. E aí, é claro, a teoria da burocracia ela ficou muito conhecida, né? Atualmente, até hoje, né, a gente consegue entender ela como, na verdade, por conta das suas disfunções, tá? Uma delas foi a autoridade excessiva atribuída a uma só pessoa, ou seja, era aquele chefe, né? O famoso chefe lá, ele que manda, ele que dita as regras, é ele que tem essa autoridade excessiva aí, que infelizmente foi conhecido como uma das disfunções, tá? Também o excesso de formalismo, né? Ou seja, muita papelada, né? Que limita aí, é claro, a liberdade criativa. Tudo tem que fazer porque está escrito. Opa, está escrito, tem que cumprir, tem que fazer aquilo lá. Não pode fugir daquilo que está escrito. Também apego demasiado às regras, né? Provocando rigidez no comportamento dos funcionários. Tratamento de todos de maneira padronizada, afinal de contas, opa, está escrito na regra que você é o gerente, que você é o diretor, esquecendo o que, ó? As particularidades, né? As pessoas, elas também são pessoas, elas não são só seus cargos, tá bom? Regras, né, que são ignoradas, né? Algumas disfunções também, e é claro, a fixação da burocracia, uma vez estabelecida, é difícil desfazê-la, viu? E isso acaba causando maior resistência à mudança, tá? Ainda, a rígida hierarquização, né? Ó, só decide quem ocupa um posto mais elevado na hierarquia, tornando lento o processo de tomada de decisão. Vou desenhar aqui para você, ó. Olha só, grava bem isso daqui. Eu tenho aqui uma pirâmide com várias camadas, né? Ó. Digamos que cada camada dessa é um setor, um chefe específico. E esse aqui, para poder pedir, ele tinha que pedir autorização para esse, que pedia para esse, que pedia para esse, que pedia para esse. Olha só a disfunção aí, ó, né, ó, ela tornava o processo lento, tá bom? A tomada de decisão era mais lenta. Também uma das grandes disfunções foi a menor possibilidade de haver posições diferentes, ou seja, inovação, por conta do processo muito personalizado, tá bom? Ainda, uso excessivo de símbolos. Como assim, professor? Ter um motorista exclusivo ou um gabinete com facilidades exclusivas e, é claro, ostentar tal condições. São os famosos símbolos, né? O status, tá? A dificuldade no atendimento e também no conflito com o público, né? Ó.
gerada principalmente quando o funcionário está preso às normas internas a serem seguidas, impedindo o quê? Um atendimento personalizado. As pessoas são diferentes, tá? As pessoas são diferentes e têm problemas diferentes. Tá? E muitas vezes uma das disfunções é exatamente isso daqui, ó. O funcionário está muito preso às normas internas e ele não pode atender aquela pessoa, de repente até de forma mais rápida, porque ele tem que fazer cumprir exatamente aquilo que está escrito. E aí, mudou alguma coisa? Não, não mudou. A burocracia é isso, é claro. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo, mas né, hoje nós, funcionários públicos, eu, funcionário público, você, não sei se você também é funcionário público, mas nós temos que seguir determinadas regras. Tá? E isso é uma das disfunções da burocracia que transformou ela num processo, às vezes até mal visto, mas ele é necessário nas organizações, principalmente as organizações públicas. E aí nós chegamos à nossa linha do tempo para poder fechar, para te mostrar, né, ó, a timeline aí que nós trabalhamos hoje. A administração científica, tá? A teoria da burocracia e também a teoria clássica como um todo foram as nossas primeiras teorias e veremos as outras mais ao longo das próximas aulas. Querido, eu quero te pedir um favor. Estuda esse conteúdo. Se você não entender alguma coisa, volta essa aula todinha, dá uma olhada no que eu falei. Ah, mas eu acho que está faltando alguma coisa, professor. Vai ler o material, porque o slide aqui é o resumo do material, e o material já é o resumo de muitas obras que estão constantes lá na nossa biblioteca virtual. Não deixe de pesquisar, não deixe de ler, e é claro, eu te aguardo na próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.